Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Mais uma terça-feira maravilhosa, onde eu tenho a oportunidade de encontrar vocês e falar de um tema tão importante como é o Evangelho de Mateus, com a interpretação do nosso benfeitor Emmanuel. Tudo, não é verdade? Pois é, meus amigos, hoje nós estamos no nosso encontro 50, tá? Dando continuidade ao estudo, que está finalizando, né? Aos poucos nós fomos caminhando, estamos chegando ao fim. Nós estamos falando hoje, nós iremos falar hoje do capítulo 19, versículo 19, e capítulo 19, versículo 22, ok? Dando início ao estudo do capítulo 19, então. Tá bom? Como eu sempre falo, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão dando essa contribuição lá, deixando os seus comentários, suas críticas, suas sugestões. É sempre bom contar com a contribuição de vocês, me ajuda muito, né, na aula que a gente faz ao final, a nossa aula ao vivo, né, essa aula é construída com os comentários de vocês. Tá certo? Antes de nós iniciarmos, então, vou colocar aqui na imagem, na tela, a figura do nosso Mestre Jesus, né? Para ele, junto conosco, participar desse momento, que é a nossa prece inicial do estudo, certo? Então, vamos lá. Nesse momento, vamos acalmar os nossos corações. Vamos chegar aqui nesse ambiente, nessa sala virtual, vamos nos conectar uns com os outros, não é? E pedir, né, toda a inspiração, todo o amparo, toda a paz para que esse momento nós possamos absorver ao máximo esse aprendizado. Pai querido, que nós possamos no dia de hoje congregar em seu nome, ouvir as suas palavras, entender as suas palavras e, acima de tudo, colocar, implementar em nossas vidas. Abençoa a todos nós, abençoa a humanidade como um todo, abençoa todos os nossos familiares e fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então é isso, meus amigos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo. Como eu disse, nós vamos iniciar a nosso estudo. Aliás, nós vamos continuar, né, nosso estudo do capítulo 19. Nós iniciamos semana passada. Eu acredito que ainda tem mais uma aula ou duas do capítulo 19. Hoje, o capítulo 19 nos traz temas importantes e o Emmanuel sempre ele traz uma visão diferenciada daquilo que a gente espera que ele vai falar, né? Por exemplo, hoje nós vamos falar no capítulo 19, versículo 19, o termo que diz o seguinte: honrai pai e mãe. Nós estamos acostumados, até mesmo no Evangelho, segundo o Espiritismo, dizeres, né, mensagens sobre a importância que nós filhos temos de ter para com o pai, para com a mãe, independente da qualidade de pai, do amor que se dispensa ou não, da moral dos pais, eles falam da necessidade no Evangelho de nós honrarmos, de respeitarmos e agradecermos os nossos pais e as nossas mães, não é? Mas o Emmanuel vem trazendo nesse texto uma forma diferenciada, né, relativa a isso, trazendo uma interpretação que vem para os pais, na verdade, né? Falando de como é importante os filhos em nossas vidas. Daqui a pouco nós vamos estudar. E depois nós vamos falar sobre o moço. Ouvindo essa palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Aí já é Mateus 19, 22. Tá bom? Então vamos lá. Vamos então, o que o Emmanuel vem nos dizer sobre isso, né? Qual foi a analogia que o Emmanuel nos trouxe? E ele fala de um texto com o nome com o seguinte nome: honrai pai e mãe, Mateus 19, 19. E no Reformador ele fala, o nome do texto é Credores do Lar. Olha só o nome, né? Credores do Lar. Quem são os credores do nosso lar? A quem nós devemos, né? Aí vamos lá para a interpretação do Emmanuel. O Emmanuel nos diz o seguinte: no devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar,
é preciso saibas que entre filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferentes. Amigos, confesso que quando eu li esse texto inicialmente, eu que sou pai de duas meninas, meninas de temperamentos totalmente diferentes, embora sejam gêmeas, eu fiquei emocionado. Fiquei emocionado porque, por vezes, criar um filho não é fácil, não é? São muitas dificuldades, que é educar, trazer bons costumes, trazer a consciência, evangelizar, corrigir, tudo isso é um desafio que, por vezes, chega a nos perturbar muitas vezes, não é? E quando eu li o texto de hoje, vocês vão entender o que eu estou falando, eu realmente fiquei emocionado e me trouxe de volta ao prumo para entender qual é a minha missão, né? Entendam, olha aqui o que ele fala, né? Todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreenda certos antagonismos que te afligem no lar, né? Muitas vezes nós nos afligimos com algumas situações que envolvem nossos filhos. É preciso dizer e que saibas que entre filhos companheiros, e alguns são nossos filhos companheiros, que te apoiam a alma, que te acalmam a alma, que te dão tranquilidade, surgem filhos credores, um pouco filhos um pouco mais difíceis, que você não compreende o porquê, né? Que alcançam-te a vida por instrutores de infeições diferentes. Vejam, muitas vezes temos filhos dentro da nossa casa, rebeldes, difíceis, não é? E que nos causam alguns desgostos. Mas será que sempre foi assim? Será que há um motivo para essa revolta inconsciente, essa rebeldia inconsciente? Será que a reencarnação ou a vida passada não explicaria isso? Por que devemos, então, insistir com paciência na educação dessas crianças, desses adolescentes, desses filhos, de modo geral? Não é? Reflitam. Vejam que o tema é honrar pai e mãe, e Emmanuel nos traz uma reflexão que faz praticamente que nós devemos compreender a, 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 a riqueza, né? O presente que é ter um filho em nossas vidas, não é? É interessante. Vamos continuar para vocês verem. E Emmanuel continua: subtraindo-te aos choques de caráter negativo, subtraindo-te aos choques de caráter negativo, no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não obreiam contigo em casa como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos, né? Então veja que em algum esse reencontro que acontece através da reencarnação, né? Que ele fala aqui, né? Ele diz o seguinte: subtraindo-te aos choques de caráter negativo no reencontro, né? Preceitua a eterna bondade divina que a reencarnação funcione, trazendo muitas vezes um desafeto, um credor de atitudes nossas do passado, que venha ao nosso lar através do berço, através da filiação, né, como um ser frágil, pequenino, que necessita da nossa cooperação para que ele possa continuar aqui na sua jornada, não é? Chegam frágeis e imudecidos, diz Emmanuel. Chegam frágeis e imudecidos para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura.
Amigos, quem é pai sabe o quão difícil é criar, educar, né? Sustentar um serzinho desse. Muitas vezes nos aborrecemos com a malcriação, com a teimosia, né? Com os caminhos que eles escolhem, mas a gente esquece que podem ser credores nossos de outra vida, cobrando pelo menos a paciência, a determinação, a insistência e a cooperação neste momento, que é essa reencarnação para ele. Eles precisam de um direcionamento. Por vezes, me vi de situações de não saber como lidar com algumas situações, irritado às vezes, né, com algumas atitudes, mas hoje essa mensagem, ao estudar, me trouxe tanta calma, tanta tranquilidade e me trouxe realmente esclarecimento da minha missão enquanto pai, né? Enquanto pais que somos. Eu fiquei muito emocionado, confesso a vocês. E continuando, Emmanuel fala o seguinte: não te rogam, olha só, eles estão em nossas vidas, eles não nos rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te no colo para nova fase de entendimento. Não vêm nos cobrar nada, eles vêm promover a reconciliação de almas, né? Que em outros momentos podem ter tido as suas diferenças, mas que Deus, pela sua misericórdia divina, pelo seu amor infinito, proporciona uma nova chance para que possamos realmente, de alguma forma, nos reconciliar, né? Respiram-te o hábito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Chegam em nossas vidas, amigos, esses seres maravilhosos, essas criaturas, esses pequeninos maravilhosos que sempre vão ser pequeninos para nós, chegam em nossas vidas necessitando de um direcionamento, de um guia. É essa a nossa missão. É essa a nossa missão. E é através dessa nossa missão, né, que essa passagem, honrar teu pai, se manifesta, não é? Porque através do nosso direcionamento, através do encaminhamento que daremos a esses seres, nós estaremos honrando a nossa missão, cumprindo a nossa missão aqui na Terra, né? Vejam, como é importante essa conscientização do papel de pai e de mãe enquanto encarnados aqui, e que tem como um presente divino, como missão, criar essas crianças que aparecem em nossas vidas. Continuando. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. É mentira ou não é? É verdade ou não é? Né? Embora eles sejam seres inofensíveis a primeiro momento, eles conseguem fazer conosco o que querem, não é verdade? Eles nos direcionam, eles tomam conta de nossas vidas. Embora desarmados, eles controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. De doces numes do carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes da tua estrada. Vejam, as nossas vidas começam a viver em função desses serezinhos que foram disponibilizados para nós criarmos, né? E nos foram confiados com todo o carinho, né? E com todo o amor pelo Mestre Divino, através da bondade de nosso Pai. Vejam, a importância que olharmos com essa maneira mais fraterna a esses seres que são nossos irmãos em Cristo, irmãos em Deus, mas que estão na condição de nossos filhos. E vejam que todas as vezes que nós possamos perder a paciência ou desanimados com
as ingratidões que muitas vezes são dispensadas para nós, se nós pensarmos de que eles, de alguma forma, estão em nossas vidas para nos ensinar, né? E para, de alguma forma, se reconciliar conosco através de erros que cometemos mutuamente do passado. Isso nos dá força, nos fortalece nessa jornada, nessa missão, né? Vejam, governam-te os impulsos, fiscalizando-te os gestos, observando-te as companhias e exigem-te as horas. É uma vida de dedicação, né, que se deve ter a essas crianças, aos nossos filhos, né? Nós mudamos toda a nossa existência, todos os nossos planejamentos em função deles, né? Não podemos mais pensar em nada que eles não estejam incluídos, sejam para termos o cuidado devido, seja para que possamos caminhar juntos, enfim, eles fazem parte da nossa vida, são a nossa existência. Ao ponto de hoje, nós não conseguimos nem sequer imaginar a nossa existência sem essas pequenas criaturas aos nossos lados, não é? Vejam, continuando. Repreendem na escola do mundo com teu amparo. Reaprendem, desculpa, na escola do mundo com teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolve no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Vejam, eles estão aqui num planeta sob a nossa responsabilidade, sob a nossa tutela, a se desenvolver, tendo a oportunidade de se desenvolver intelectualmente, moralmente, profissionalmente, né? Eles têm aqui condições, através dos nossos subsídios, através daquilo que nós passamos para eles, elementos para que eles possam crescer, se desenvolver, né? E acabam sendo para nós, de alguma forma, uma inspiração também para o nosso desenvolvimento, né? Porque nós também falhamos. E quando nós falhamos, quando nós ensinamos algo para eles e não cumprimos, eles são, com certeza, aquela voz que vem e fala, mas pai, mas mãe, isso não está certo, isso é comum acontecer, nós também falhamos, né? Então vejam, reaprendem na escola do mundo com teu amparo, todavia, à medida que se desenvolve no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Então são realmente instrumentos para a nossa evolução, ao passo que nós o ajudamos a crescer, eles também nos ajudam nesse processo de construção, né? Nos tornando, com certeza, pessoas melhores, porque a partir do momento que nós deixamos de lado interesses pessoais em prol do amor, em prol daqueles que necessitam da nossa abnegação, da nossa dedicação, são eles, através dessa proximidade, dessa filiação, que nos estimulam, que nos impulsionam a sermos menos egoístas, a sermos mais dedicados e abrirmos mão dos nossos interesses pessoais em prol deles, né? Então, é realmente uma grande bênção. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam o testemunho de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem, não é? Então, muitas vezes choras e sofres tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te perceba o testamento de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. E isso é muito comum, não é? Isso é muito comum que nós, pais, deixemos de lado, né, como eu disse há pouco, os interesses pessoais para que os interesses imediatos dos nossos filhos possam se materializar. Claro, isso deve ser feito não como forma de fazer as vontades banais de um filho, né, ao ponto de nós darmos tudo a que eles pedem sem que eles mereçam ou que não tenham necessidade. Mas, quando nós vemos que nossos filhos precisam passar por determinadas situações, que aquilo irá de alguma forma conduzi-los ao aperfeiçoamento,
conduzi-los ao desenvolvimento, muitas vezes nós abrimos mão de alguma coisa nossa, de algum momento nosso, de alguma programação nossa para que eles possam usufruir disso, né? E isso faz parte, né? Faz parte desse desenvolvimento nosso também, de nos tornarmos menos egoístas, menos vaidosos, né? Eu sempre digo que, às vezes, eu esqueço das minhas necessidades para ver as necessidades das minhas filhas. Isso é normal, acho que todo pai passa por isso, né? Isso é muito interessante. Apagas-te a pouco e pouco para que fujam ao teu lugar. E aí, quando ele fala apagas-te a pouco e pouco para que fujam em teu lugar, ele fala, nós deixamos o nosso brilho de lado, nós deixamos o nosso brilho de lado para que nossos filhos possam, de alguma forma, acender e brilhar, né, em nosso lugar. Para nós, nos traz satisfação e alegria ver nossos filhos se desenvolverem, se tornando pessoas melhores, se destacando naquilo que eles gostam, querem se destacar pelo seu esforço próprio, pela sua dedicação, né? Isso é como se fôssemos nós mesmos, né? Outrora éramos nós querendo se destacar e trazendo alegria para nossos pais, e hoje o que nos traz alegria é o desenvolvimento dos nossos filhos. E ele continua aqui, o Emmanuel, dizendo: recebes todas as dores que te impõe a alma, com sorriso nos lábios, conquanto te amarfanha o coração, né? E isso é verdade, porque nem sempre criar os nossos filhos é só alegria. Por vezes temos desgostos, temos aborrecimentos e a gente, muitas vezes, embora muito chateado, a gente absorve aquilo, mas nunca, em hipótese alguma, deixamos de amar, não é? É incondicional, é um amor verdadeiro, amor puro, e isso realmente transforma o ser humano. E quando eu li esse texto, gente, como eu me identifiquei, como a gente se identifica com essas situações, porque são verdadeiras, faz parte do nosso cotidiano, né? É interessante a gente analisar isso, e hoje eu vou chegar em casa, vou dar um abraço enorme nas minhas filhas, porque realmente estou cheio de alegria e de gratidão por tê-las em minha vida. E nunca possuís o bastante para brilhantar-lhes a existência. E nunca possuís o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dá de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Olha só, e nunca possuís o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dá de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Nós fazemos isso de forma espontânea. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que eles, credores do passado, a te pedires o resgate de velhas contas. Então, vejam, todas as vezes, irmãos, que nós nos deparemos com situações de filhos ingratos, ou filhos que seguiram caminhos que nós não gostamos e que nos causam dor, que a gente possa lembrar, né, que não é por acaso que somos seus pais, não é por acaso que eles são nossos filhos, que estamos ligados nessa reencarnação. Claro, não iremos saber os reais motivos, enquanto encarnados, que nos fizeram ligar uns aos outros, mas sabemos que tudo que Deus faz é perfeito e está repleto de amor. E Ele, que é nosso Pai eterno, que nos criou, né, que somos filhos da luz, erramos tanto, e Ele nunca, de forma alguma, nos condenou por isso. Ao contrário, está sempre nos dando uma nova oportunidade. Então, tenhamos consciência da importância que temos na vida dessas crianças, desses filhos nossos, e que, por mais que a gente faça e acredite que já fizemos o máximo possível, serão sempre nossos filhos, e nós temos como dever, né, criá-los, direcioná-los, perdoá-los e amá-los incondicionalmente, não é? E aí o Emmanuel continua aqui nos dizendo o seguinte. Repetindo, né? Quando o Emmanuel diz assim, quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que eles,
credores do passado são credores do passado a te pedirem o resgate de velhas contas. E aí, ele finaliza esse texto maravilhoso dizendo o seguinte: busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios. Porque, no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, teria conquistado em silêncio o luminoso certificado da tua própria libertação. E aí o Emmanuel nos traz uma frase interessante, né? Porque a gente pode fazer de tudo. A gente pode fazer de tudo para os nossos filhos e ele, ainda assim, através do seu livre-arbítrio, que Deus dá a todos nós, e não seria diferente com nossos filhos, que são filhos dele também, aliás, em especial, criação dele, por mais que a gente se esforce, a gente vê nossos filhos em descaminho, ou não fazendo, seguindo aquilo que a gente entende que seria o certo, muitas vezes a gente desanima e abre mão. Isso, em algum momento, meus amigos, será cobrado pela nossa própria consciência, porque nós abandonamos aqueles seres que dependiam de nós nesse direcionamento. Mas se fizermos como Emmanuel fala aqui, né? Se nós, apesar dessas dificuldades, buscarmos auxiliá-los, sustentá-los com toda a abnegação, com toda a ternura, com todo o sacrifício, né? Nós teremos, pelo menos, a tranquilidade, né, da nossa consciência, libertando a gente daquele ônus que nós tínhamos com ele do passado, né? É claro que isso não tirará a nossa dor, não tirará a nossa tristeza de ver um filho querido desencaminhado. Claro que não. Mas terá pelo menos aquela escusa de consciência no sentido de que nós fizemos tudo o que nós podíamos fazer para que aquele filho prosseguisse o seu caminho. E não abrimos mão, não viramos as costas quando ele mais precisava de nós, né? Então, isso foi muito importante para mim, porque, embora esteja iniciando aí numa jornada, já que minhas filhas são pequenas, por vezes a gente percebe essa dificuldade em criar, né? Eu lembro que antes de ser pai, quando eu via um filho de outra pessoa fazendo malcriação, eu logo achava, nossa, que filho mal educado, né? Como os pais não educam essa criança direito, já aquele julgamento que nós temos, né? Que sempre está conosco. E aí, quando nós observamos hoje nossos filhos, as dificuldades que é criar, porque são filhos diferentes, com pensamentos diferentes, espíritos diferentes, personalidades diferentes, a gente se pega vendo, meu Deus, eu dou toda a educação, dou todo o ensinamento, e ainda assim ele comete alguns equívocos que nos envergonham. Isso nos desanima, às vezes nos chateia, mas é esse o nosso papel. Pegar esse diamante bruto e lapidar, né? Dar o nosso melhor para tornar esses espíritos melhores. E essa é uma grande missão, né? Então, foi muito bom esse estudo de hoje para mim, enquanto pai. Espero que esteja contribuindo para vocês também. Embora não tenha aparentemente não tenha muita relação com o tema, que é honrar pai e mãe. Mas veja, tem forma melhor de nos honrar, né? De honrar pai e mãe do que você dar um bom direcionamento ao seu filho, você cumprir a sua missão, honrar a sua missão enquanto pai, enquanto mãe, não há, não é? Vamos lá, continuando. Em relação ao próximo tema de estudo, que é o capítulo 19, versículo 22, diz o seguinte: o moço, ouvindo essa palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. É aquela passagem, né, onde Jesus fala: largue todos os seus bens e siga-me, né? E aí, Emmanuel vem falar sobre propriedade, e aí a gente vê mais pertinência em relação ao tema e o inciso que nós vamos estudar, né? O tema é propriedade. E o Emmanuel faz o seguinte, faz a seguinte analogia: propriedade. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa.
E aí a gente vê, né, que nós, embora sejamos seres espirituais, né, vivendo uma experiência material, por vezes damos muito mais importância à matéria do que ao espírito. Por vezes fazemos de tudo para conquistá-los, para mantê-los, em detrimento, inclusive, de outros irmãos, né? Fazendo de tudo, inclusive, o uso da violência para conquistar tais bens materiais. Esse é o nosso conceito de propriedade enquanto encarnados, né? E aí ele continua, isso demonstra, diz Emmanuel, que o homem ainda não aprendeu a possuir. Ora, possuir o quê, né? Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Olha só o que Emmanuel trouxe para a gente, não é? Ele veio alinhar um pensamento muitas vezes equivocado que algumas pessoas têm, né? Principalmente quando se fala em riqueza, quando se fala em dinheiro. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no meio do céu. Veja que o Emmanuel veio nos trazer o seguinte reflexão. Com essa argumentação, a argumentação de possuir, que o homem não consegue, não sabe possuir, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente. Quem não conhece a historinha da formiga e da cigarra, né? Que antevendo as dificuldades do inverno, a formiguinha foi lá e guardou um pouco, né, das suas de recursos necessários para que pudesse sobreviver àquele momento de dificuldade, enquanto que a cigarra apenas se cuidou de gozar os prazeres terrenos sem ter a previdência de vida e chegou a chegada do inverno, acabou passando necessidade. Então, veja, não é disso que o Emmanuel está nos falando. Nós temos que ser previdentes, nós temos que saber zelar pelo aquilo que nós temos, possuímos, e claro, são instrumentos para a nossa vida aqui na Terra. Nós precisamos da matéria para viver, não é? Mas é o como e o que nós fazemos e o que nós sentimos em relação a esse bem que nós temos, né? Veja, quando Jesus fez esse chamado a esse jovem, largue tudo que tens, provavelmente ele não falou porque ele deveria viver em situação de miserabilidade, apenas ele deveria se desapegar desses bens e aprender a olhar de uma forma diferente para essa vida espiritual, para essa necessidade espiritual. E ele ainda não tinha compreendido, não tinha condições de compreender aquilo na época. Vamos lá, continuando. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiro aquilo que se encontra dentro dele. A verdadeira posse, meus amigos, é aquilo que nós temos e que ninguém pode nos tirar. E que não é perecível. E o que nós temos e que ninguém pode nos tirar e que nunca perece? É a nossa evolução espiritual, né? É aquilo que nós realmente temos de nosso verdadeiramente e que ninguém pode mudar, né? Aquilo que se encontra dentro de nós, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com seus méritos. Então, veja, se Deus concede algo através de nossos méritos e permite que nós gozemos de algumas situações materiais, é porque merecemos. Então, não há nada de errado nisso. O que nós não podemos, meus amigos, é esquecer, absolutamente esquecer do lado espiritual, que é o objetivo principal de estarmos aqui, hoje, onde nós estamos, na situação que nós estamos, nas condições que nós estamos, com as pessoas que nós estamos, não é? Essa vivência que nós estamos tendo aqui, tem que ser observada como um objetivo de crescimento e não de arrecadação de matéria. Até porque amanhã podemos não estar mais aqui e perdemos um tempo danado arrecadando, acumulando, sem construir algo de eterno dentro de nós, que é nosso conteúdo espiritual, né? Continuando. Essa realidade, e aí já finalizando, essa realidade sentida e vivida
constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Né? Então, veja, o que nós temos aqui é para ser usado, é para a gente aproveitar as oportunidades que nos são dadas na matéria, sim, lembrando que nós temos pessoas ao nosso redor, que nós podemos fazer bom uso do excesso, do aquilo que nós temos para ajudar aqueles que estão com a gente. É para ser usado, é para ser usado. O que não pode, o que não deve existir nunca, é isso aqui, é a avareza, é o apego, né? O medo de perder, né? Que faz com que a criatura deixe de evoluir com medo de se afastar, né? Como aconteceu com o jovem, né? Então, a sublime lei do uso, né? A propriedade, ela está aí a nosso dispor, a posse está aí para nós dispormos dela, o nosso aproveitamento para o aproveitamento daqueles que necessitam também ao nosso redor. Então, que a gente possa compreender essa nossa necessidade, essa nossa obrigação e fazer da melhor maneira possível bom uso dessas oportunidades que nós temos, nunca esquecendo, meus amigos, daqueles que caminham junto com a gente, né? Esse é um tema interessante que, por vezes, é repetido várias vezes, porque o Evangelho ele é um manual, né, de como nós, seres espirituais, devemos conviver e viver aqui no mundo material. Então, é importantíssimo a gente fazer essas reflexões para que a gente não se culpe, né, não se perca, né, e não se atenha apenas em questões filosóficas, esquecendo que na vida material, na vida prática, nós precisamos, claro, viver, seguir nossa vida. Nós temos os nossos projetos, nós temos as nossas necessidades, né? Então a gente precisa lutar para conquistar isso, mas nunca nos esquecer que qual é o nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra, né? Que é evoluir enquanto espírito. E isso passa rápido, meus amigos. De um dia para o outro a gente envelhece e estamos prestes em breve a voltar para a pátria espiritual. Então nós temos que aproveitar ao máximo essas oportunidades para crescermos enquanto espíritos, não é? Meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês hoje. Vou colocar aqui na tela a figura amiga do nosso Mestre Jesus, que vocês agora com certeza irão para uma outra aula. Então eu pediria para vocês agora, nesse momento, que todos vocês respirem fundo, acalmem os corações. Lembrando das lições, dos ensinamentos que hoje tivemos, agradecendo ao nosso mestre todo o seu amor, carinho, dedicação, que possamos, Pai querido, compreender, né, e realmente externar, né, esse sentimento dos motivos pelo qual estamos aqui hoje, Pai. Que nós possamos aproveitar cada dia como uma oportunidade de crescimento, de convivência com aqueles que estão ao nosso redor, que estão em nossas famílias, de convivência com os nossos entes queridos, com nossos filhos, que possamos dar o nosso melhor a todos eles, porque são oportunidades que temos de nos reconciliarmos, de nos ampararmos mutuamente. E possamos fazer bom uso também das oportunidades materiais que o Senhor nos dá. Possamos, através desses instrumentos de convivência, evoluir e fazer evoluir aqueles que estão ao nosso redor. Abençoa, Pai querido, a nossa oportunidade, a nossa encarnação, a nossa oportunidade aqui na Terra. Abençoa os nossos familiares e a todos aqueles que necessitam. Fique conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Então, que assim seja, meus amigos. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais.